Claro que você reconhece a imagem de uma pessoa meditando, mas o que ela está de fato fazendo ali? O que está buscando? As pessoas meditam para se perceber, para se treinar na capacidade de estar consciente de si, das suas emoções e dos seus momentos vividos, e também para desenvolver aspectos positivos seus. No mínimo, pode-se constituir a meditação como um momento de relaxamento no seu dia, mas quando bem orientada e bem praticada, pode desenvolver diversos aspectos humanos. Eu conversei com o professor de meditação, Anderson Daibert, sobre isso. Então, olhando a meditação sob o ponto de vista secular, né, tem uma palavra em sânscrito que define, é usada como definição de meditação, que é bhavana. Bhavana quer dizer familiarizar, habituar, cultivar. Então a meditação vai nesse aspecto, né? O que a gente vai trazer como cultivo, hábito, como familiarização. Então, dentro desse aspecto, várias condições eu posso trazer para isso. Então, por exemplo, a atenção. Posso trazer a atenção e familiarizar com a atenção em relação aos objetos, até mesmo os movimentos internos. Posso me familiarizar com emoções que surgem, posso me familiarizar com conexões que eu faço, né, como que eu me comporto diante disso. Posso me familiarizar com a capacidade de manter foco, né? Então tudo isso é meditação. E tudo isso vai surgir dentro do ambiente de meditação. Cada uma delas dá origem a uma modalidade diferente de meditação? Sim, a modalidade diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem a meditação de shamatha, que é chamado calmo repousar, né? Onde a gente vai estar num estado de clareza em relação ao que surge no ambiente e permanecer ali. Tem, por exemplo, a meditação que é a meditação da bondade amorosa, né? Que hoje a gente está trazendo com esse nome de Kindness, né? Tem, por exemplo, a meditação atencional, né? Que é a meditação do Mindfulness, por exemplo, né? Então, assim, vários tipos, né? No Ocidente, a gente tem hoje mais comum o Mindfulness, né? Que chegou a partir dos estudos de Jon Kabat-Zinn, que popularizou isso, né? Que trouxe o Mindfulness para o Ocidente. Mas nós estamos agora partindo, inclusive, para estudos, né? Sobre o Kindness, né? Sobre também, além da capacidade atencional, quando você está dentro de uma experiência, você tem outros fatores, né? Porque essa tal da atenção plena, ela não é uma meditação, ela é um atributo da mente, né? Seria a nossa metacognição, a capacidade de eu estar presente em algo e reter a atenção sobre aquilo. Um aspecto só dentro da meditação, é isso? Sim, é um aspecto da mente e que há uma meditação para cultivar isso, né? Então ela não é a meditação em si, né? Só que dentro da atenção que a mente toma, né, o foco que ela toma, também não é só o aspecto atencional e o aspecto de lembrar e reter aquilo que está em jogo. Tem uma motivação por trás, tem uma percepção, tem uma emoção e tem um aspecto de conexão com algo, né? Então o Mindfulness chegou através de Jon Kabat-Zinn com a ideia de permanecer no presente sem julgamento. Mas o Mindfulness mesmo integral, ele utiliza essa capacidade de discernimento, inclusive, da própria atenção. Então ele é muito mais uma qualidade da atenção presente do que uma atenção no presente. Estou fazendo alguma coisa, então eu estou foco naquilo sem me perder. Mas qual a qualidade que está por trás daquilo? Como que eu estou fazendo aquilo? Então o Mindfulness integral resgata isso. E se nós recuarmos um pouquinho mais dentro dessa qualidade de presença, existe a qualidade da presença humana, né? Ou seja, o conteúdo humano, que seria, por natureza, né, um conteúdo compassivo, que a gente chama, né? Compassivo no sentido de que ele pode olhar para as coisas com a intenção de beneficiar, intenção de gerar felicidade, de gerar conforto, de gerar produtividade, né? Compaixão nesse sentido, né? Um olhar genuíno de que sim, né, estou me conectando e posso fazer com que isso seja dentro do caminho de felicidade. Então o Kindness é isso, ele junta as qualidades de Mindfulness junto com sabedoria e compaixão. É esse ponto.
Essas diferentes modalidades de meditação, elas são percepções diferentes de quem está praticando. Se uma pessoa estiver assistindo a outra meditando, aparentemente é tudo aquela calma, aquela estabilidade. Sim, sim, exatamente. Não há como quem está de fora perceber o que está acontecendo e qual tipo de meditação que seria. Hoje em dia, né, a gente tem, sempre houve isso, mas não foi muito cultivado. Hoje a gente tem trabalhado outros aspectos dentro da meditação, porque em termos seculares a meditação nunca existiu sozinha. Então, dentro do budismo, por exemplo, né, a meditação é um ponto de uma tríade, que é conhecimento, né, a meditação e a prática. Então, a meditação sozinha, por si só, né, como um meio de estar ali na calma, não funciona isso, né? Se eu vou obter calma através da meditação, observar isso, eu preciso de estar no caminho da calma, eu preciso estar na minha prática diária, eu preciso cultivar hábitos que me relacionem a isso. A meditação é a experiência daquele estado, já que a minha mente pode se desviar desse estado, né? Então eu trabalho a minha possibilidade de mente, mas eu preciso de entender isso cognitivamente e preciso de aplicar. Então a meditação ela está sempre dentro de um contexto onde ela se dissipa, assim, eu diria quase como um modo de vida. Então a gente tem usado isso muito no dia a dia, né, com práticas menores, ao invés de algum tempo parado, mais tempo, tempos mais regulares e menores durante o dia, de percepções, de contemplação, né, de recursos de respiração, também de recursos dinâmicos, né, recursos de movimento. Tudo isso leva a nossa conexão mente-corpo, ambiente, visão, e isso é a prática meditativa também. Anderson, com relação às posições corporais que a pessoa precisa adotar na hora da meditação, tem algumas variações nisso, não tem? Sim, tradicionalmente a gente diz que a gente pode meditar sentado, deitado, de pé e andando. Isso sempre foi secular, né? Mas a gente chegou para cá com essa ideia de estou sentado, na almofada, pernas cruzadas, tudo bem, né? A gente vai dizer que esse é um aspecto formal, a gente pode escolher uma hora do dia, um local, adaptar para isso, para fazer o nosso treino, vamos dizer assim, mental. Mas com o tempo a gente aconselha que isso seja inserido no aspecto de vida. E o aspecto de vida está ligado a algum tipo de postura, algum tipo de atitude, né? Então a gente pode, quando faz meditação em outras posturas que não sentada, andando, por exemplo, a minha mente então pode assimilar que se eu estiver fazendo uma prática de andar, ou se eu estiver dentro do meu serviço, ou dentro da minha vida diária, ali dentro daquele movimento ainda assim posso sustentar uma mente aberta, clara, meditativa. As pessoas têm ideia de que a meditar vai deixar aquela coisa lenta, parada, né, que nada acontece. Não, a meditação é uma abertura de consciência, uma abertura de perspectiva, né, é a metacognição, são vários aspectos, né, que estão sempre presentes. Quando a gente medita, a gente não traz nada de fora, a gente cultiva o que já existe. A gente está cultivando características da mente, né, e essas características estão presentes sempre. Só que se a mente não está direcionada, se a mente está muito fixada em algo, essas características entram em baixa. Então eu posso passar o dia no piloto automático. Eu respondi às demandas, mas eu mal percebi a qualidade da minha presença. E ela pode ter sido uma qualidade que me trouxe muita toxicidade a nível de pensamentos, até mesmo, como a ciência já tem feito, efeitos sobre o nosso mecanismo corporal. Então, normalmente a gente vê mente e corpo dentro de um aspecto de dualidade, né? Mente medido, o corpo medido ali com aspectos fisiológicos e mente com os aspectos psicológicos. Mas, na verdade, a gente já sabe, ainda mesmo que não mapeado assim tão seguramente, que mente e corpo vão funcionar de uma mesma maneira. Então, movimentos da mente reverberam no corpo, né? Então, a gente vai dizer que emoção sem anatomia não vai existir. É preciso que haja aquele movimento de corpo. Esse movimento de corpo sustenta aquilo que surgiu na mente. Então surge ao mesmo tempo esse movimento. Quando a gente trabalha na meditação, que amplia essa capacidade de consciência ou de visão, então a gente tem liberdade de escolha nisso. A gente continua a desenvolver todas as emoções, só que a reverberação daquilo no meu sistema, e que iria, digamos assim, inibir
ou confundir a minha mente a partir dos sinais do meu corpo, elas são diminuídas. Então surge a consciência, né? Então, a consciência seria aquilo que está, digamos assim, por trás, iluminando o que surgiu na mente e o que reverberou no corpo, no comando daquilo ali. Né? Então eu estou dentro de um aspecto de raiva, mas eu estou percebendo como aquilo está dando, as causas e condições que estão surgindo. E dentro dessas causas e condições eu posso trabalhar. A pessoa que está começando a ter um acesso de raiva, ela vai perceber aquilo talvez através da manifestação do corpo, e aí ela se controla, ela já está um pouco treinada pela meditação e consegue aplicar naquele momento. Exatamente, ela percebe a emoção, né? Percebendo a emoção, ela pode lidar com aquela emoção melhor. Né? Então, por exemplo, ela pode primeiro evitar que se perca dos sinais e dos sintomas daquilo ali. Né, de modo que fica com a boca seca, com raiva, enfim, parta para um tipo de agressão. Falando em voz alta, gesticulando excessivamente. Né? Sim. E por outro lado, ela está vendo o que está acontecendo numa associação. Né? Então, de repente, a gente pode até perceber por que está surgindo aquilo. Né? A gente surgindo kindness, né, com paixão, a gente pode perceber essa pessoa está nervosa. Ou então, tudo bem, esse ambiente levou a gente a fazer isso. Ela pode deixar de sentir a necessidade de revidar na hora, né? Sim, a resposta vai ser uma resposta que vai surgir da consciência da experiência e da qualidade da experiência. E não da necessidade de uma defesa, por exemplo, de raiva com raiva. Né? Então, ela vai clarear aquilo. Né? A gente, dentro de uma visão budista, assim, secular, da meditação que veio disso, a gente vai dizer que a gente ilumina aquela situação, né? Clareia aquilo, dá luz àquilo, fala, opa, eu estou dentro dessa situação, estou me vendo como estou, vejo o outro, e isso foi criado por causas e condições. Mais um tempo daqui para frente, isso gira e a coisa sai dessa situação. Tá? Eu vivo aquilo, mas eu vivo com, não é controle, mas eu vivo com capacidade de me harmonizar dentro daquilo ali. E entre esse aqui é o aspecto interessante, que ele não é um aspecto só cognitivo. Ele é também cognitivo, mas entre esse aspecto da natureza humana que diz, tudo bem, vamos encontrar um meio disso sair dentro de um aspecto de felicidade para todo mundo. Anderson, faça uma descrição breve para a gente entender em que consiste a prática da meditação. O que a pessoa está fazendo ali naquele momento, né, que a gente olhando de fora não vê nada, mas ela está se concentrando ali em diversas coisas. Então, percebendo que a meditação é uma prática em primeira pessoa, né? Então a gente vai observar que é necessário assim, um certo retirar-se, né, de um aspecto. Né? Então a gente no começo pode procurar um local interessante para ficar sossegado, né? Onde a gente tenha menos demanda cognitiva, menos estímulos ambientais, de modo que a gente possa estar observando como é esse mecanismo nosso de mente. Como que é essa mente que conecta, como surgem os pensamentos, como que isso reverbera no corpo. Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente passa a ter uma intimidade com esse nosso processo criativo de mente. Então, aí é necessário silêncio e imobilidade, né? Ou seja, é como se a gente ficasse hibernando para perceber o que surge de nós na ausência de qualquer resposta. Então, a gente pode, o primeiro ponto que a gente tem trazido muito é relaxamento. Aprender a relaxar, deitar mesmo, relaxar braço, relaxar perna, relaxar musculatura, relaxar boca. Isso é fundamental para nós ocidentais e principalmente esse tempo de vida ocidental. Essa seria na posição deitada? Na posição deitada, posição de conforto que você queira, né? Depois de adquirir esse relaxamento, que a gente já vai percebendo que é aquilo que surge assim, de uma calma que vem desse mecanismo fisiológico, vamos dizer, aí então a gente já pode assumir uma postura que a gente vai ficar alguns minutos nela e aí então ter contato com esse mundo interior. Pesquisas já mostram que tempos assim de 2, 3 minutos são tempos meditativos com mudanças funcionais a nível do mecanismo cerebral. Então não há que se preocupar com essa ideia de muito tempo, hora ali. Né? Então normalmente fica em torno de 10 minutos, é um tempo bom de prática, porque nesse aspecto, né, interessa a qualidade. Então a gente tem que observar isso, né? Menos tempo com mais qualidade de presença da prática é muito melhor do que o esforço de horas ou de um tempo maior, numa posição constante, como se a gente tivesse que lutar contra aquilo. Toda vez que entrar tensão junto da meditação, é hora de parar.
Porque aí o próprio mecanismo de mente e de corpo está com necessidade de outras conexões. E aí, após esse relaxamento, a pessoa vai se concentrar em alguma imagem, ou ela tenta não pensar em nada, ou ela faz talvez uma contagem regressiva, Sim. Emite algum som, o que ela faz aí? Aí tem uma pedagogia contemplativa, né, que a gente vai observar para cada pessoa. Né? Há pouco tempo o nosso Lama teve aqui em Juiz de Fora dando uma palestra sobre isso. Qual a melhor meditação para você? Então esse é um ponto, né? Observar a meditação, o que é a prática. Então a gente pode sim fazer algumas meditações acompanhando contagem de mente, tentando não escapar. A gente pode fazer trabalhos percebendo o ritmo respiratório. A gente pode fazer um trabalho, por exemplo, de pé, percebendo o equilíbrio enquanto a gente mantém o relaxamento. Então a gente tem que olhar uma linha de evolução disso, para a gente se aproximar daquilo. E você acha plenamente possível que uma pessoa vá desenvolvendo bastante na meditação sozinha, ou é necessário que ela tenha um tutor, um instrutor, um professor para isso? Pode ser, sim, mas tradicionalmente, né, todas as grandes pessoas do Oriente que trouxeram isso para cá, elas tiveram esse processo de aprendizagem de tutoria. Né? É um processo, não vou dizer devagar, mas paulatino, né? Que a gente precisa sim de alguém que a gente compartilhe os fenômenos, né, que foram observados durante a prática, e isso seja por alguém que também é tutorado, isso observa, possa dizer como conduzir aquilo. Então é bem melhor, eu diria aconselhável, que na prática meditativa você estivesse dentro de um grupo que estuda e é tutorado isso, né, por pessoas qualificadas. Né? Então, por exemplo, o Instituto de Ciência Contemplativa, no qual eu sou formado e sou professor, tem essa missão, né? Criar pessoas com capacitação de desenvolverem o processo meditativo em outras pessoas também. E dá para trocar impressões, assim, os alunos conseguem conversar entre eles e explicar um para o outro o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo, e você aprendeu uma coisa do que o outro te relatou? Sim, mas deveria ter uma tutoria aí, porque o que a gente vai observar dentro desses aspectos da mente? Que a mente é altamente ilusória, né? Que é altamente criativa. Então, traduzir uma experiência de mente em palavras é difícil. O conteúdo da mente é muito vasto. Né? Então, mesmo que haja esse compartilhamento, e a gente estimula isso quando acontece em grupo, é preciso que tenha alguém que possa fazer essa leitura e dizer se esse caminho está indo no caminho de uma percepção que foi clara. Então, é importante esse compartilhamento de experiências, sim, mas é aconselhável que tenha alguém que possa traduzir essas experiências para o todo. Anderson, quando a gente vê uma pessoa meditando, né, como eu falei anteriormente, parece que a pessoa está simplesmente parada, na ausência de qualquer coisa. Então, uma preocupação que talvez alguns praticantes iniciantes tenham é: será que eu estou conseguindo meditar, ou estou apenas parado aqui tentando meditar, tentando manter a minha mente sob controle? Então, o que a pessoa deve observar ali na hora para ela saber se ela alcançou o objetivo? Sim, então, primeiro é aquilo que eu disse, eu acho que ela tem que ter um roteiro mesmo, né, que foi dito a ela, mostrado a ela como é que ela vai seguir. E a partir disso, vários pontos podem acontecer, mas eu diria que o que mais ela poderia observar é se aquilo está sendo algo satisfatório e motivacional. Então, assim, se ela está conseguindo naquela prática, né, sentir uma satisfação daquela prática ali. Se ela está com vontade de repetir aquilo no dia seguinte. Exatamente. Agora, se aquilo é um mecanismo que realmente está provocando algum processo de transformação da mente, de mudança da sua consciência, de foco, de estabilidade, então é necessário que ela tenha alguém que analise isso, que mude, que veja essa frequência, que ela discuta isso, o que ela está passando. Isso não pode ser um aspecto de ficar só na satisfação. Né? É como se eu aumentasse minha zona de conforto, como eu ampliasse a minha perspectiva cognitiva, né? Que tudo bem, isso faz bem, mas não é algo que a meditação procura. Ela procura algo mais, não diria mais profundo, mas algo que pudesse ser mais dinâmico dentro dos processos da mente, pudesse me beneficiar melhor. Então é por isso que a gente tem que ter alguém que possa ajudar a gente a fazer essa leitura.
E vai levar alguns meses, talvez até anos, para ir tendo esses resultados mais profundos, né? Sim, aí a gente vai percebendo alguns pontos, né? A gente pode perceber que a gente fica, por exemplo, com mais foco, a gente pode perceber uma diminuição da reatividade, a gente pode perceber uma maior possibilidade de conexão, empatia, ou até mesmo algum aspecto de compaixão. A gente pode observar isso tudo, né? Isso vai surgindo, porque, como eu disse, são aspectos inerentes à mente que nós estamos fazendo emergir. Agora, é interessante observar aquilo de que a meditação sozinha não faria isso. Eu preciso de colocar isso numa prática diária e preciso de entender isso através da minha intelectualidade, da minha razão, da minha lógica, conhecimento que sustente aquela prática. Tá? Não, a meditação, sentei e fiquei ali parado, relaxado, vai surgir uma calma, vai surgir uma compreensão. Não é assim, nunca foi. Isso foi uma visão deturpada que veio do Oriente, né? É preciso todo um conjunto ali, né, de que a gente estude aquele aspecto, então olhe, né, o que é uma emoção, o que é uma raiva, então a raiva se constrói, né, a raiva parte de alguns aspectos físicos, ela está ligada também a outros aspectos da minha vida, né? Então, por exemplo, se eu hoje quero meditar ao meio-dia, essa meditação está diretamente ligada a todo o movimento causal que ocorreu na minha manhã. Eu vou sentar e vou levar aquilo. Então eu preciso de também observar isso no meu dia a dia. Por isso que a meditação é muito mais ampla do que uma prática. Ela é mesmo uma forma de ver, né? Uma visão de mundo. Algumas pessoas dizem, eu não tenho paciência para meditar. Tem pessoas com mais dificuldade e a paciência seria um desses fatores principais? Sim, com certeza. Tem gente que tem mais dificuldade disso. Mas, mais uma vez, observar se esse aspecto, por exemplo, ele pode ser até um aspecto físico, né? Então, imagina uma pessoa que está dentro de um sistema de um tipo de comida, de um tipo de ritmo físico. Essa pessoa, então, tem um metabolismo que, quando ela para, ela percebe isso, né? Então, o ritmo de vida, né? O que eu estou passando por ali, né, em termos emocionais, né? Então, tudo isso vai reverberar na hora que eu olhar para aquilo. Eu paro, olho para aquilo e vejo esse movimento todo. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Muitas pessoas se frustram justamente por conta disso, né? Elas falam que eu não consigo parar. Então, qual é o passo para isso chegar? Relaxamento, leituras, observações, insights, né? E aí pequenas mudanças me levam a eu poder sentar e parar, né, para eu observar a mim, né, porque senão isso pode ser demais, né? Eu tô sem condição desse silêncio, porque nesse silêncio muitas coisas vão surgir, eu não sei o que fazer. E aquele é um volume tão grande que eu preciso de dar um passo primeiro para chegar nesse silêncio. E depois nesse silêncio introduzir uma prática, e depois da prática. E há que se dizer que toda a percepção que a gente possa ter, assim, no sentido de que foi conquistado com a prática meditativa, ela surge também de forma espontânea, né? Não é uma coisa, uma percepção cognitiva clara. Então, tipo assim, eu estou percebendo que eu estou calmo. Não, naturalmente eu passo a fazer isso. Naturalmente eu passo a ver que aquilo ali pode ser visto por um ponto de vista compassivo, não precisa ser visto de outra maneira, né? Porque surge do inconsciente, né? Quando a gente fala de meditação, a gente está falando de inconsciente, de prática desse conteúdo que existe em nós, né?